Agora a gente vai começar o jornal com um caso impressionante, eu diria até chocante. Olha só essa notícia aqui. Um suspeito de estuprar o sobrinho de apenas 11 anos no bairro da cidade universitária, ele foi preso pela polícia. Esse homem foi encontrado no estado de Pernambuco. O crime ocorreu há 2 anos e foi filmado, gente, pelo filho do próprio suspeito. Vamos entender essa história gravíssima agora com o repórter Alan Garcia, que tem mais informações desse caso para a gente. Alan, 2 anos atrás, uma situação chocante dentro da família, um tio abusando de um sobrinho, a cena foi flagrada pelo filho do autor da violência sexual, que filmou tudo e entregou à família da vítima. Quer dizer, um enredo ali familiar complicado para se administrar, uma criança de 11 anos vítima disso tudo e agora o agressor, esse monstro, está preso. Exato, Beatriz. Prisão que aconteceu neste final de semana. O crime foi em 2022, prisão na cidade de Agrestina, interior de Pernambuco. Mas o crime foi em 2022, aqui em Maceió. E esse crime vem e mostra mais uma vez o que as estatísticas da Polícia Civil também já demonstram, que geralmente tem um parente, tem uma pessoa próxima que comete esse tipo de crime. Às vezes contra a menina, a sobrinha ou a filha, em outros momentos tem um menino também envolvido, tem um rapaz, tem um adolescente, uma criança do sexo masculino, que é a história de agora. Um tio de aproximadamente 40 anos estuprava o sobrinho de 11. Quem descobriu a história e divulgou? O filho do suspeito. Ele já sabia o que acontecia, o que o próprio pai fazia com um primo dele, gravou o vídeo. E aí todo mundo se juntou e levou a história para a polícia. O delegado está aqui com a gente, que vai trazer mais detalhes dessa história. Delegado, boa noite para o senhor. Queria começar pela prisão. Aconteceu no interior de Pernambuco, mas como vocês chegaram até lá? Boa noite para o senhor. Boa noite. De fato, essa prisão aconteceu em Agrestina, Pernambuco. Nós temos a equipe da seção de capturas, que é da Draco, é uma equipe especializada em cumprir mandados de prisões, em localizar pessoas que estão foragidas, e esse crime, da maneira que foi praticada, era um crime que tinha prioridade para localizar o suspeito, e nós efetuamos um trabalho em conjunto também com a polícia de Pernambuco e conseguimos localizar esse indivíduo e realizar a sua prisão. Importante dizer que esse crime aconteceu em janeiro de 2022, onde um tio de 45 anos abusou sexualmente do seu próprio sobrinho, que tinha 11 anos de idade à época dos fatos. O crime ocorreu quando todos eles estavam dentro de casa e esse sobrinho foi dormir na casa do tio. Quando todo mundo estava dormindo durante a madrugada, o tio se levantou, foi até o quarto onde estava o menor, o puxou para um cômodo da casa e começou a praticar os abusos sexuais. O filho do autor, ouvindo aquele barulho, se levantou para ver o que estava acontecendo e presenciou aquele ato e conseguiu filmar. Com essa filmagem, ele tomou a atitude de acabar com aquele ato e procurou o pai da criança. E aí mostrou o vídeo para o pai da criança ficou indignado e ainda começou a discutir com o autor do fato, e ele fugiu de casa e ficou foragido até a data de sua prisão. E, diante dessa situação, a esposa do autor disse que desconhecia qualquer atitude do esposo nesse sentido, e a criança que foi abusada sexualmente disse que esse ato já tinha se repetido por várias e várias vezes, que sempre que ia para a casa do tio, o tio arrumava uma maneira de praticar os abusos sexuais. Então, é um crime bárbaro, cruel, e a gente reforça ainda mais a necessidade de tomar conta das crianças, de ter o máximo de cuidado possível. No caso aí era o tio, não era uma pessoa estranha. Porém, esses crimes de abusos sexuais envolvendo crianças, via de regra, são praticados por pessoas que têm
Essa ligação, essa proximidade, essa confiança da família. Às vezes é um padrasto, às vezes é um tio, às vezes é um vizinho que fica olhando as crianças que ficam em casa. Então, assim, todo cuidado é pouco para que as crianças não passem por esse tipo de situação e fiquem traumatizadas aí muitas vezes para o resto da vida. Então, a Polícia Civil cumpriu o seu papel, fez a investigação, concluiu a investigação e com mandado de prisão ele foi localizado e preso. O senhor falou aqui sobre os traumas que ficam para essas crianças vítimas, né, de tanta violência, de uma violência tamanha. Como está o estado de saúde? O senhor tem essa informação, já que esteve, né, participando da prisão, teve contato com a família? Tem alguma notícia para a gente poder repassar, saber se está bem, como é que está esse acompanhamento? Bem, esse acompanhamento, depois que a polícia faz a investigação, fica a cargo de uma equipe multidisciplinar, que é quem tem essa responsabilidade com médicos, psicólogos, psiquiatras, às vezes, de fazer essa avaliação de como está a saúde. Como são muitos casos, nem sempre é possível a Polícia Civil acompanhar essa parte da saúde emocional das pessoas que são vítimas, mas, de fato, no atendimento ali durante as investigações, a gente procura trabalhar, quando envolve criança e adolescente, com uma equipe multidisciplinar e também estão engajadas nessa perspectiva de atendimento mais humanizado, o Poder Judiciário, o Ministério Público, de uma forma que a criança não precise estar repetindo esses fatos várias vezes durante a investigação, e isso diminui a possibilidade de revitimizar essa criança. Então, todos os cuidados são necessários para fazer esse tipo de investigação. O caso já está com a Justiça, delegado, ou ainda precisa passar por todo aquele trâmite? Não, já está com a Justiça, já foi completamente concluído e agora está a cargo do Poder Judiciário, que vai decidir sobre o futuro do criminoso que agora está preso à disposição do Poder Judiciário. E o que diz a Justiça com relação à pena a uma pessoa que comete um crime como esse? Bem, a pena é de 7 a 15 anos de prisão. Então, é uma pena bastante elevada e ainda tem a pena aumentada quando quem pratica esse tipo de crime é uma pessoa que deveria cuidar, proteger, como é o caso de familiares e, no caso, o tio aí. Então, nesse caso, a pena vai aumentar ainda mais. E também poderemos ter um aumento de pena pela quantidade dos atos sexuais que foram praticados. Cada vez que um ato sexual é praticado em contextos diferentes, em dias diferentes, em semanas diferentes, isso é um novo crime que está sendo praticado. Então, todas essas penas vão ser somadas para, no final, o juiz fazer essa aplicação da pena como um todo. E é também o caso, né, porque tem uma pessoa da família que disse que não foi a primeira vez. Não, a própria vítima disse que já tinha sido abusada várias vezes pelo seu tio. Então, tudo isso foi levado em consideração na investigação, foi encaminhado para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, e lá eles vão avaliar tudo isso e aplicar essa dosimetria da pena. Delegado, muito obrigado por todos os detalhes dessa história. História trágica, né? Apesar da criança estar viva, mas imagine, Beatriz, o trauma que fica esse menino. Na época tinha 11, há 2 anos atrás, há 2 anos, hoje com 13 anos de idade, mas com certeza ainda sofre as sequelas, né, as consequências do estupro, que, segundo ele mesmo, contou para a polícia, contou para a justiça, não foi a primeira vez. Muito triste. Cuidar das crianças, né? Eu volto com você. É verdade, Alan. Obrigada pelas informações. Eu estou vendo aqui que o delegado está com fone. Eu acho que ele vai conseguir ouvir uma pergunta que eu vou fazer agora. Queria pedir a atenção de você que está em casa também para essa entrevista, tá? A gente está falando aqui da prisão de um agressor porque teve o vídeo que, inclusive, provou o que ele fez contra um sobrinho de 11 anos. Muita gente que está nos acompanhando agora já passou por alguma situação de violência sexual e a nossa audiência é enorme. Pessoas de todas as idades, inclusive adolescentes e até crianças, estão agora aqui acompanhando o Cidade AL. E apesar da história ser muito triste, ela nos dá a oportunidade, sabe, Alan, e também o delegado, de incentivar as pessoas que são vítimas de práticas assim, de pedirem ajuda e de denunciarem, porque dá tempo. Veja, o caso foi 2 anos atrás, agora ele está sendo preso. E naquela época, delegado, teve o vídeo que provou realmente aí o que aconteceu, ele não teve como negar. Mas vai que tem criança, adolescente que está aí do outro lado dizendo assim, se eu contar, quem vai acreditar em mim?
Eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho nenhum vídeo, quem vai me ajudar? E aí ficam com medo de denunciar e ficam calados, né, aguentando aquela violência até que alguém descubra, como foi nesse caso, né, que o próprio filho do agressor assistiu essas cenas monstruosas e teve a coragem de filmar e ainda revelar para a família todo o escândalo. Mas eu queria deixar o senhor delegado à vontade para estimular vítimas de atos de violência, inclusive no contexto familiar, de pedirem ajuda, né, à polícia ou alguém em quem elas confiem, para não ficar calado, gente, sofrendo a vida toda. Tem saída, não é isso, delegado? Exatamente. Além dos cuidados que nós já falamos aqui, que é necessário que se tenha, caso o ato tenha acontecido, é importante que a criança e a família procure a polícia para trazer todos esses fatos, porque a impunidade pela não investigação ou não prisão desses indivíduos é que faz com que esse tipo de crime se repita. É importante dizer que a criança, ela muitas vezes fica abalada, transtornada ali com aquela situação, não sabe como agir, muitas vezes até se culpando, achando que a culpa é dela de ter acontecido aquele ato e acaba ficando calada. Então os pais, os tios, os avós conseguem perceber esse comportamento estranho e devem ali conversar com a criança, pedir para que ela conte o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, por que aquela mudança de comportamento. E nós também temos essa rede de proteção nas escolas, creches e nas escolas, onde os professores, diretores acompanham diariamente essas crianças e conseguem perceber essa mudança comportamental quando as crianças são vítimas desse tipo de crime. Então, muitas das vezes, essa informação chega para a família e até para a polícia por meio dos professores, por meio dos cuidadores que estão ali na creche, que percebem esse comportamento estranho, começam a conversar ali com a criança de uma maneira lúdica, não pode ir direto ao ponto, porque isso trava qualquer pessoa que tenha passado por esse constrangimento, e de uma maneira lúdica a criança vai encontrando coragem, confiança para poder contar o que de fato aconteceu. Lembrando que não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes os agressores são pessoas que as crianças têm confiança. É um tio, é um padrasto, às vezes até o próprio pai que pratica isso. Então não é fácil para a criança falar de uma pessoa que ela tem confiança. O ato aconteceu, mas a família tem que estar ciente de que tem que abordar esse assunto em caso de mudança comportamental. E verificando que de fato a criança falou isso, não diga que a criança está mentindo, escute o que a criança tem a dizer, venha para a delegacia para que a gente possa apurar a veracidade ou não dessas informações.